A toxina botulínica ela dura, em média, 6 meses quando aplicada no indivíduo. Existem algumas premissas dentro da estética que dizem que existem algumas suplementações capazes de aumentar o tempo de duração da ação da toxina botulínica. Mas será que isso é de fato efetivo? Meu nome é Fernando Mafra, sou farmacêutico esteta aqui do Espaço SP e depois da vinheta a gente vai descobrir se isso é verdade ou não. Em vídeos anteriores a gente já falou os mecanismos de funcionamento da toxina botulínica para fazer a paralisação da musculatura estriada esquelética do rosto para impedir o surgimento das rugas dinâmicas, ou seja, ela vai esconder essas rugas, quando terminar esse efeito elas tornam a aparecer novamente. E uma das formas para a toxina funcionar adequadamente é a presença de um cofator, que é o zinco. Na falta absoluta do zinco, esta toxina é incapaz de promover o seu efeito de degradação das proteínas que são responsáveis por permitir a liberação da acetilcolina lá na junção neuromuscular. Esse vídeo já foi descrito aqui, você dá uma olhadinha no card se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto. Então, o zinco ele é um fator extremamente importante. Com base nessa premissa, criou-se a suplementação com zinco para tentar aumentar o tempo de duração da toxina botulínica no indivíduo. Outro ponto interessante é que a nossa dieta ela é rica em grãos, uma série de grãos. Feijão, arroz, lentilha, outros tipos de grão que são consumidos extensivamente no cardápio do brasileiro, que contém um ácido chamado de ácido fítico. Ou se você preferir, esse ácido ele forma alguns sais que são sais de fitato. Esses sais, por sua vez, dificultam a absorção do zinco lá no intestino. Então, uma outra premissa é utilizar uma enzima, a fitase, que faz a degradação desse ácido fítico para permitir que a absorção do zinco seja aumentada e dessa forma você tenha um efeito mais duradouro da toxina botulínica, fazendo com que a disponibilidade de zinco aumente ainda mais. Mas para a gente afirmar que isso tem um fator relevante para aumentar os efeitos da ação da toxina botulínica, nós precisamos recorrer à literatura. Em 2012 foi publicado um trabalho onde 3 grupos de indivíduos foram testados para verificar se tinha ou não uma eficácia no prolongamento da ação da toxina botulínica suplementando com fitase e com zinco. Então, basicamente, a divisão dos grupos funciona da seguinte forma. Nós temos o grupo placebo, que não tomou nem zinco nem fitase. Temos o grupo que tomou apenas zinco, então utilizou o gluconato de zinco nessa circunstância, 10 mg. E um outro grupo utilizou o citrato de zinco mais a fitase. Nesse outro grupo, suplementou com 50 mg de citrato de zinco, que fazendo as conversões da mesma quantidade de zinco, seja na parte com gluconato de zinco, seja na parte com citrato. E 3.000 unidades de fitase. Isso uma vez por dia por um período específico de tempo. O que esses autores observaram? Que somente o grupo que teve a administração da fitase mais o zinco foi observado um acréscimo de duração da toxina botulínica de cerca de 30% no tempo. O que isso significa? Se porventura uma pessoa tem um efeito que duraria em média 6 meses, é esperado que isso amplie por volta de 1 mês e meio mais ou menos. Então, 7 a 8 meses, esse indivíduo teria a ação da toxina botulínica lá na junção neuromuscular. Então, esse artigo foi publicado, muito legal, muito interessante, e muita gente usa ele como fundamento para falar que esses 2 suplementos são muito bons para aumentar o tempo de duração da toxina. Mas, tá, o fato do artigo estar publicado significa então que ele tem carta branca para demonstrar que o efeito está validado, está comprovado? Não necessariamente. Outros estudos também foram publicados com críticas em cima desse estudo em específico. Eu não vou relatar especificamente esse estudo, eu vou deixar ele aqui no descritivo do vídeo, caso você queira dar uma lida, mas eu vou pontuar os problemas que estão relacionados a esse artigo e que podem invalidar a ação desses 2 suplementos para aumentar o tempo de duração.
A primeira coisa fundamental que a gente tem que pontuar é que nesse artigo não foi feita nenhuma validação da concentração de zinco no plasma desses indivíduos. Não se sabia se eles tinham ou não alguma carência de zinco. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que tem que ser levado em consideração nessa circunstância é o quanto de zinco, teoricamente, chegaria naquele local onde você está aplicando a toxina. O parâmetro que se usa de zinco é sempre no plasma, mas será que a concentração de zinco ela varia em diferentes tecidos? Essa informação também não está disponível. Então não dá para você afirmar que tem mais ou menos zinco numa certa região se você não quantificar naquele local se tem ou não o zinco disponível. Um terceiro ponto extremamente fundamental, que por mais que a fitase seja veiculada numa cápsula que porventura possa proteger ela contra a ação de proteases, ou seja, enzimas que degradam proteínas, e enzima claramente é uma proteína, lá no estômago, já tem trabalhos que demonstram que o intestino também possui uma série de proteases. E essas proteases poderiam, de alguma forma, degradar a fitase. Então, não há como garantir que, de fato, essa enzima, a fitase, ela está fazendo o seu devido efeito, porque pode ser que ela esteja sendo degradada. Também não foi quantificado isso daí. E um outro ponto muito interessante, que nesse estudo, essa parte metodológica da avaliação do tempo de duração, ela se baseou no relato do paciente. E não houve necessariamente um aspecto mais clínico, com informações mais precisas nessa circunstância. O que pode dificultar o efeito da ação desses suplementos com base apenas no relato dos indivíduos. É um relato subjetivo, de modo que esses relatos subjetivos, sem um critério de avaliação mais específico, podem de fato prejudicar aí a eficácia do suplemento em si para com relação de aumento no tempo de duração da toxina botulínica. Então a gente acaba por finalizar que, por mais que o estudo esteja publicado, ele tem uma série de vieses. E esses vieses nos impedem de bater o martelo e falar que a suplementação com zinco e com a fitase de fato tem alguma efetividade. Isso significa que não funciona em hipótese nenhuma? A gente também não pode afirmar isso. É necessário um estudo mais específico, um estudo mais criterioso, com mais controles, com uma análise mais específica do que subjetiva do que foi feito nesse outro trabalho. Então, nós, enquanto profissionais, a única coisa que nós podemos fazer é usar essa metodologia para dizer o seguinte: nós não temos evidências fortes o suficiente que justifiquem o uso dessa suplementação para aumentar o tempo de duração da toxina botulínica. Ah, mas eu quero tomar, eu posso tomar? Pode, mal não vai te fazer. Isso aí talvez possa ou não ampliar o tempo de duração da toxina no seu rosto. A gente ainda não sabe. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até os próximos vídeos, se Deus quiser.